Está começando o Câmara Reportagem. A partir de agora, você vai fazer parte de uma jornada em 4 reportagens sobre o patrimônio da cidade de São Paulo. Valor, história e preservação. Uma tríade que conta a trajetória de um povo, de uma cultura. Esse é o Marco Zero de São Paulo. Foi aqui que tudo começou, no dia 25 de janeiro de 1554, do alto de uma colina, entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú, 13 jesuítas, entre eles José de Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega, se reuniram para catequizar os nativos. Rezaram uma missa e, por ser o dia da conversão do apóstolo São Paulo, fundaram um colégio que daria origem à Vila São Paulo. Era o Real Colégio de São Paulo de Piratininga, que foi se transformando no decorrer do tempo. 2 anos depois, o padre Afonso Brás, precursor da arquitetura brasileira, realizou a construção em taipa de pilão de um colégio e igreja que ficam anexos. A parede está até os dias de hoje exposta no local. É a mais antiga da cidade. Na ocasião, segunda metade do século XVII, veio a terceira edificação de taipa de pilão e pedra. Entre 1765 e 1912, o pátio foi sede do governo paulista. Em 1950, a edificação foi demolida e reconstruída com as mesmas características. Atualmente, o local abriga o Museu Anchieta, com exposições em arte sacra, colunas remanescentes, uma maquete da origem da cidade e a antiga cripta subterrânea da igreja. No templo está exposto o fêmur do padre José de Anchieta, além de um órgão de aproximadamente 1000 tubos que é tocado em todas as missas. Por todas essas razões, o pátio do colégio é um patrimônio histórico preservado e fonte do conhecimento histórico e cultural. É onde a cidade nasceu, e São Paulo tem uma peculiaridade em relação às outras grandes cidades do mundo, que ela tem intacto o seu local de nascimento, a colina histórica, que é ali a colina de Piratininga, e é o pátio do colégio. O centro é um mostruário da arquitetura brasileira. Andando pelo centro, você pode ver as várias fases das influências que a gente sofreu. Em algum momento, influência inglesa, em outro momento, influência portuguesa, influência americana. O próprio pátio do colégio, ele é uma praça típica portuguesa, em que está o poder temporal da igreja e está o poder do Estado ali também. Aí você anda mais para o lado da Estação da Luz, você vai ver, por causa da ferrovia, uma grande influência inglesa. E depois, em outras regiões do centro, com o casario baixo e com aqueles tetos diferenciados, com muitos afrescos, aqueles prédios, aquilo lá é influência francesa, nitidamente. Aí você vem até o prédio do antigo Banespa, hoje o prédio do Santander, o Farol Santander, ele é uma réplica do Empire State Building, é um prédio dos anos 50, influência americana na veia. Então, o patrimônio histórico, arquitetônico e urbanístico, né? O patrimônio cultural em geral, que também envolve patrimônio material, ele é formado por referências de memória e de história de um grupo ou de uma nação. Então, ele é formado por objetos e também manifestações, que aí nós chamamos de patrimônio material, né? Que envolve manifestações, celebrações, artesanato, modos de fazer. E o patrimônio histórico, arquitetônico e urbanístico, ele é formado pelos imóveis, né? Prédios, casas, praças, até mesmo conjuntos de paisagísticos, né? Numa cidade ou num bairro. Então, para se determinar o valor de um bem que é patrimônio histórico, se trabalha hoje com múltiplos valores, tá? A sociedade admite várias fontes, vamos dizer assim, de importância para se eleger um bem como patrimônio.
Por exemplo, os técnicos nos órgãos de preservação, eles vão trabalhar com valores mais da área técnica, da história da arquitetura, da história da cidade. Além desses valores, tem os valores estéticos relacionados à história da arte, né? E então, assim, tem valores sociais também, né? Esse espaço é importante porque aqui aconteceu um grande movimento social que mudou a história da cidade, até com um valor afetivo. São várias as entidades que cuidam do patrimônio histórico da cidade. Essa proteção é realizada pelo IPHAN, Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio, o CONDEFAT, e o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, o CONPRESP. O papel desses órgãos é um papel de cooperação, né? Nós temos uma questão, uma divisão, que é uma divisão administrativa, que é o IPHAN, ele vai olhar para os bens que têm relevância nacional, o CONDEFAT vai olhar para os bens que têm relevância estadual e o CONPRESP para os bens de relevância municipal. Foi criado o Escritório Técnico de Gestão Compartilhada. Ele é um escritório técnico que junta todas essas três esferas para tratar de bens que são tombados por esses três conselhos e dando diretrizes, né, complementares, tanto para o restauro quanto para a preservação. Inclusive tentando evitar decisões contraditórias, e claro, isso passa por uma percepção que nós tenhamos sobre se realmente nós acreditamos que deva ser preservado, de aproveitar eventualmente trabalho técnico realizado por outro órgão de preservação e, se houver pertinência, incorporado aos nossos processos e decidido em cima dessas análises já realizadas. Evita a sobrecarga de trabalho, evita o conflito de informações e assessoramento técnico, e inclusive dá vazão a todos aqueles casos que estão para serem analisados e muitas vezes podem perder o time. O ICOMOS é uma organização não governamental, internacional, com representações em vários países. Ele é um órgão que congrega entre seus membros profissionais da área de patrimônio cultural, restauradores, arquitetos, historiadores, arqueólogos, né? Todos esses profissionais que estão relacionados à preservação de lugares e monumentos. Como órgão independente, ele também se presta a dar assessorias, tanto à Unesco como a governos nacionais, estaduais, ele também pode ter este papel. Mas, basicamente, ele é um espaço onde se reúnem esses profissionais, né, que vão estabelecer, que vão discutir, em primeiro lugar, discutir questões e problemas do patrimônio e discutir também até fundamentos e conceitos. A preservação da memória histórica da cidade é fundamental para manter viva a identidade cultural de um povo e permitir que as futuras gerações possam conhecer e aprender com o passado. O tombamento ele é um ato administrativo de proteção a determinados bens culturais que são relevantes para a memória da população como um todo. Esse nome, tombamento, ele faz menção à Torre do Tombo, que na verdade era o local em que em Portugal se guardavam os documentos, né? Então esses documentos eram arquivados lá, para que não se perdessem. Então a gente, por analogia, pode também tratar do tombamento como, olha, esse reconhecimento oficial desse bem para que ele não se perca. O tombamento ele não incide sobre a propriedade continua sendo daquele proprietário, seja privado ou seja público. O que ocorre é que o município, caso seja tombado pelo município ou o Estado, caso seja tombado pelo Estado, ele tem um direito de preferência na compra desse imóvel. Então, caso o imóvel vá à venda ou a leilão, algo do tipo, o poder público ele tem a preferência, mas se ele quiser abrir mão dessa preferência, o imóvel pode ser transferido, vendido para qualquer outro proprietário privado. Do ponto de vista técnico e legal, o tombamento ele restringe vários direitos do proprietário, né? Ele restringe, por exemplo, a possibilidade de demolição desse imóvel e a possibilidade de reformar o imóvel sem autorização dos órgãos de preservação. A partir de um imóvel tombado, né, preservado pelo tombamento, a gente pode contar a história da cidade, a gente pode contar a história de um grupo, a gente pode contar a história de uma pessoa. Existem várias abordagens para levar o interesse nesse imóvel e na preservação em si
para a população, né? É possível trabalhar um imóvel tombado, por exemplo, em várias disciplinas, né? Dentro do contexto escolar. No próximo bloco, você vai conhecer como tudo começou, o surgimento da preocupação em preservar o patrimônio histórico e mantê-lo vivo na memória e na identidade de um povo. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Um bom papo sobre a cidade, diferentes pontos de vista e a opinião de quem faz a diferença. Conheça o SampaCast, o podcast oficial da Câmara Municipal de São Paulo, onde recebemos toda semana uma personalidade importante para a capital paulista. Eu fui apedrejada no Capão Redondo e foi esse o dia que eu dei um primeiro grito de liberdade na minha vida. São Paulo assusta a quem vive fora de São Paulo. E não foi diferente para mim. Aí o editor achou que o legal da capa era me botar sorridente, falando, eu fumo maconha. A cidade de São Paulo não deve nada em termos de serviços para nenhuma das maiores cidades do mundo. Um novo episódio toda segunda-feira, às 5 da tarde. Acompanhe nosso canal no YouTube e no canal 8.3 da TV Aberta Digital. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Fonte de pesquisa sobre raízes e tradições da sociedade, o patrimônio histórico é resultado das muitas manifestações da população sobre as diversas culturas e povos. O processo de reconhecimento passa pelo tombamento, com a proteção de bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental ou afetivo, através de legislação específica. E a preservação é contínua através dos tempos. O Centro Cultural Banco do Brasil, por exemplo, faz parte do complexo de espaços localizados no centro histórico da cidade. Hoje, esse edifício é destinado a manifestações culturais. É tombado, não pode ser demolido. Uma forma de preservar as características originais. O edifício do CCBB abrigou a primeira agência do Banco do Brasil na cidade em 1927. O imóvel está localizado na Rua Álvares Penteado, esquina com a Rua da Quitanda, parte do quadrilátero de instituições financeiras. Em 1996, o banco se transferiu para outro endereço e a primeira sede foi adaptada para se tornar um centro cultural. Os 4 andares, o subsolo com o original cofre francês do início do século passado e o mezanino mantiveram parte dos equipamentos e revestimentos originais feitos com materiais importados. Em 21 de abril de 2001, o local passou a receber salas de exposição, cinema, teatro, auditório, salas de vídeo e toda uma infraestrutura necessária para os visitantes. A arquitetura está preservada. O estilo eclético europeu mostra as influências neoclássicas nos 2 lados da fachada do edifício. Características em Art Nouveau, do início do século XIX, também mostram a simetria característica dos vitrais da parte superior e as grades de ferro do mezanino e primeiro andar. E as formas geométricas do lustre, hall de entrada e luminárias da parede no estilo Art Deco. Um patrimônio que é um convite a uma viagem pela arte e cultura e que tem um papel importante na revitalização do centro histórico da cidade. O prédio do Centro Cultural Banco do Brasil, por exemplo, era uma agência dos anos 20 que virou um centro cultural maravilhoso, um dos mais bonitos de São Paulo. O Sesc Pompeia, por exemplo, que era uma antiga fábrica, virou o Sesc Fábrica Pompeia. Então os prédios muitas vezes eles são reciclados para novos usos.
Tem o programa de intervenção urbana que a prefeitura tem, que é um prédio que permite que você tenha desconto de impostos para investir no centro. Você trazendo as pessoas, você melhorando as questões estruturais do centro, então você traz um outro público para o centro. E aí você vai atrair um comércio mais qualificado para esse público. Isso vai gerar empregos, isso vai gerar qualidade de vida, isso vai gerar uma identificação maior, valorização do patrimônio, valorização da identidade e vai trazer vida para o centro, que é o que o centro basicamente precisa. Acho sim importante preservar, acho importante restaurar, para que a gente possa preservar a cultura, né? Assim, para que ela não morra e que a gente consiga continuar compreendendo tudo e passando de geração em geração. A proteção do bem histórico se iniciou com a criação do SFAM, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1937. Cerca de 5 décadas depois, a instituição foi renomeada como IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com maior estrutura e abrangência. É minucioso o trabalho de recuperação dos espaços que precisam ser restaurados. Um exemplo é a Capela de Santa Luzia, de 1922, onde ficava o Hospital Matarazzo. Hoje, o local se transformou num complexo turístico gastronômico, mas a capela, histórica, recebeu um tratamento detalhista, a começar pelas escavações subterrâneas. Todo o movimento milimetricamente calculado para não causar impacto nas estruturas. O restauro da capela teve um trabalho, uma delicadeza e também, de uma certa forma, buscar alternativas avançadas em termos de engenharia para poder fazer aquela escavação embaixo da igreja e preservar ela da forma como ela já estava lá. Então, não é admissível hoje a gente pensar que, por uma demanda de construção de subsolos, a gente tem que demolir alguma coisa. Essa obra, ela mostra como é possível, sim, combinar tanto novas construções com construções antigas, o respeito ao passado, mas também buscando essa valorização do futuro, com novas tecnologias e novas formas de ocupação do patrimônio. Então, o primeiro ponto é conhecer aquele bem, conhecer as suas características estéticas e estilísticas, evidentemente, mas também conhecer os materiais que foram utilizados na construção desse bem. Para depois, então, com esse conhecimento desses materiais, pensar nas estratégias de recuperação, ou de modernização, ou de intervenção nesse bem. Então, o patrimônio ele tem uma relação muito importante com a economia criativa. É parte, né, de uma cadeia produtiva relacionada a artesãos, mestres, artífices, pessoas especializadas, né? E isso, vamos dizer assim, na produção do restauro e da conservação. Influencia diretamente na economia. Ele tem um aspecto urbanístico e imobiliário, porque quando ele está restaurado e conservado, ele contribui na valorização imobiliária daquela rua, dos imóveis que estão próximos, né, no entorno imediato. Nem todos os imóveis tombados estão aptos a receber uma atividade cultural permanente, né? E nem todos os imóveis tombados também têm uma tipologia adequada para virar um centro cultural ou um museu. Um dos grandes desafios hoje para a cidade de São Paulo é ter instrumentos para que imóveis tombados possam ser habitação, né? E por habitação você entenda diversas faixas de renda. Uma vez que o patrimônio está preservado, o que acontece em volta dele se cria um comércio qualificado, que proporciona empregos melhores, por exemplo. Aí isso tudo cria uma atmosfera que é o chamado círculo virtuoso da preservação ambiental. Ele permite que a cidade ganhe dinheiro, quer dizer, o turismo histórico é um turismo pujante, né? E tem um detalhe que é curioso, que o turismo, uma vez me disse uma pessoa e eu concordei, que o turismo é a indústria mais democrática que existe. Por exemplo, eu tenho uma indústria de sapatos, algumas pessoas ganharão com essa indústria. Eu, outras pessoas próximas, meus operários qualificados, alguns ganharão. Mas na indústria de turismo ganha todo mundo. Ganha o historiador, que conta a história, ganha a cidade por causa dos impostos, ganha o cara do comércio, ganha o cara do táxi, ganha o menininho que conta a história,
ganha o restaurante. Então, cuidar do patrimônio histórico também é um fator econômico muito importante. No próximo bloco, você vai conhecer mais de perto alguns dos patrimônios históricos da cidade. São espaços de preservação da religiosidade, da cultura preta e da memória indígena. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Um bom papo sobre a cidade, diferentes pontos de vista e a opinião de quem faz a diferença. Conheça o SampaCast, o podcast oficial da Câmara Municipal de São Paulo, onde recebemos toda semana uma personalidade importante para a capital paulista. Eu fui apedrejado no Capão Redondo e foi esse o dia que eu dei um primeiro grito de liberdade na minha vida. São Paulo assusta a quem vive fora de São Paulo. E não foi diferente para mim. Aí o editor achou que o legal da capa era me botar sorridente, falando, eu fumo maconha. A cidade de São Paulo não deve nada em termos de serviços para nenhuma das maiores cidades do mundo. Um novo episódio toda segunda-feira, às 5 da tarde. Acompanhe nosso canal no YouTube e no canal 8.3 da TV Aberta Digital. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Nossa jornada sobre o patrimônio histórico da cidade continua. Uma reportagem especial com alguns ícones da cidade, pontos turísticos de grande importância cultural de uma memória inestimável. Italianos e tantos outros imigrantes vieram de seus países na expectativa de uma vida melhor. E essa contribuição foi fundamental para o crescimento da nossa cidade. O Museu da Imigração, inaugurado no século XIX, foi a hospedaria de homens e mulheres que aqui chegaram em busca de um sonho. O casarão do Museu da Imigração foi preservado e conservou a arquitetura dos arcos. O visitante se depara com registros de mais de 70 nacionalidades, entre alemães, portugueses, espanhóis, italianos, marroquinos, japoneses, indianos, chineses, egípcios e tantos outros. Entre os espaços, a hospedaria original. O acervo Migrar, histórias compartilhadas sobre nós, com objetos, cartas e uma parede inteira com os sobrenomes dos cerca de 2,5 milhões de imigrantes que por aqui passaram. O local foi tombado em 1982 pelo CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Governo do Estado. Em 1991, o prédio foi preservado pelo COMPRESP, Conselho de Preservação do Governo Municipal. Em 1998, tornou-se o Memorial do Imigrante e, 13 anos depois, renomeado Museu da Imigração. Preservar essa memória é muito importante para a nossa identidade e também para gerações futuras. É importante trazer tanto os relatos, as histórias e também tem a relação com o território, com os lugares e conservando esse patrimônio, o cidadão pode ter mais acesso, né, e conhecer mais a própria história. A preservação da memória da população preta de São Paulo passa pela igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Largo do Paissandu. O templo foi construído pelos trabalhadores negros no início do século XX. Era um espaço de reunião de negros e escravizados que celebravam ritos católicos misturados com crenças de origem africana. A antiga igreja foi demolida em 1903 e depois reconstruída em 1906.
É símbolo de resistência e da fé da comunidade negra que enfrentou desafios e preconceitos para ter o próprio espaço de culto. Outro espaço de destaque é o primeiro terreiro de candomblé a ser tombado, o Axé Ileobá. Coube ao Condefate essa missão. O terreiro é um dos maiores do estado e é reconhecido pela sua tradição religiosa de raiz negra em São Paulo. Espaço que atrai visitantes de todo o país, importante na manutenção do culto de origem africana e preservação da cultura brasileira. A cidade conta também com preservação da memória indígena. Esse é o território de ocupação Guarani-Umbia, com a aldeia Tecoá-Iviporã, localizada na terra indígena no Pico do Jaraguá, considerada patrimônio cultural e ambiental. Estamos numa cidade que tem 12 milhões de habitantes, uma população flutuante também muito significativa. Nós temos uma extensão territorial enorme, nós temos muitos povos vivendo e se enraizando aqui na cidade de São Paulo, o que determina que os seus aspectos culturais eles também fazem parte dessa coletividade, mesmo se a gente segmentasse por história, por cultura, por língua e por todas as características que podem formar um arcabouço social relevante. Esses valores eles são construídos no cotidiano. Então, a cada dia, outros bens eles são também reconhecidos pela população que atribuem esses valores. E o tombamento nada mais é do que o reconhecimento administrativo, ou seja, o reconhecimento pelo governo desses valores que já foram atribuídos pela população. O novo também precisa ser preservado. Esses valores eles são construídos no cotidiano. Então, a cada dia, outros bens eles são também reconhecidos pela população que atribuem esses valores. E o tombamento nada mais é do que o reconhecimento administrativo, ou seja, o reconhecimento pelo governo desses valores que já foram atribuídos pela população. Todos os bens que são protegidos pelo Estado ou pelo IFAM na cidade de São Paulo, de ofício e por determinação legal, também estão protegidos pelo Compresp. Isso se não houver uma deliberação contrária por parte do órgão municipal. E se houver um estudo ao contrário, demonstrando que esse valor coletivo inexiste, então o órgão municipal, por declaração, deixa de proteger ou não outorga sua proteção a esse bem. São incontáveis os locais que se tornaram patrimônio histórico da cidade. Mosteiro São Bento, Faculdade de Direito de São Francisco, Catedral da Sé, Teatro Municipal de São Paulo e tantos outros. A imponente Estação da Luz, que entrou para esse hall desde 1901 com sua inauguração, tem fundamental importância no desenvolvimento da cidade com a chegada da ferrovia. Hoje continua exercendo seu papel, interligar as diferentes linhas de trem e metrô da capital. A Estação da Luz é considerada patrimônio histórico e cultural. O edifício foi projetado pelo arquiteto britânico Charles Henry Driver. Apresenta um estilo gótico vitoriano e foi construída com materiais importados da Inglaterra. Abriga o Museu da Língua Portuguesa e ainda está ligada à Sala São Paulo, templo musical da cidade. O nosso presente reflete o passado, mas também reflete o futuro. Então, o passado vale muito, conta muito a quem somos, quem nos formamos, quem somos hoje cidadãos, seja paulistano, seja de qualquer outro estado. O Compresp, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade, ligado à Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, é responsável pela preservação do patrimônio imaterial da cidade. O primeiro patrimônio a ser reconhecido foi a Casa Godinho, uma mercearia que é parte do cotidiano de compras de quem mora em São Paulo e uma referência na memória afetiva. O registro, ele trata da valorização e da proteção daquela prática cultural especificamente, ou seja, o saber fazer. Então, no caso da Casa Godinho, é a própria estrutura da loja. Essa atividade cultural que ela não pode ser perdida. Então, dessa forma, com o registro, por exemplo, a Casa Godinho, ela teve condições de permanecer no imóvel que foi adquirido pela prefeitura, justamente porque era um bem imaterial da cidade. Inclusive consta na declaração do patrimônio imaterial, foi o ambiente que remonta uma época, a maneira de atender, que as pessoas são atendidas individualmente,
os pacotes são feitos, ainda são embrulhados, fazer parte da memória afetiva de muitas pessoas. Então a gente vê que é uma coisa que está passando de geração para geração. Eu vim com meu avô e já trouxe meu filho e trouxe minha neta. Então é muito importante isso, é excelente. Nesse contexto de preservação do patrimônio imaterial, temos o valor cultural de um prato que tem as suas raízes no século XVII. É da época dos bandeirantes, que precisavam de uma refeição nutritiva, fácil de transportar e que pudesse ser consumida no dia seguinte. A comida chegava revirada, daí o nome, virado à paulista, bem conhecido de todos nós. Tem a bisteca com ovo, a linguiça, o torresminho, o arroz, a banana frita, a couve e, claro, a estrela principal, o feijão engrossado na farinha, bem tradicional no cardápio às segundas-feiras na cidade. O registro do patrimônio material ele precisa ser revalidado de tempos em tempos. Naquele momento da revalidação, é analisado se todas essas características que levaram ao registro, elas permanecem. Caso elas tenham se perdido completamente, não é revalidado e o bem perde o seu registro de patrimônio material. Mas não existe uma sanção como uma aplicação de multa, por exemplo. Ele só simplesmente perde o seu registro. No próximo bloco, você vai ficar por dentro das leis específicas que permitem a preservação da história da cidade e do papel da Câmara Municipal de São Paulo na preservação do nosso patrimônio. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Um bom papo sobre a cidade, diferentes pontos de vista e a opinião de quem faz a diferença. Conheça o SampaCast, o podcast oficial da Câmara Municipal de São Paulo, onde recebemos toda semana uma personalidade importante para a capital paulista. Eu fui apedrejada no Capão Redondo e foi esse o dia que eu dei um primeiro grito de liberdade na minha vida. São Paulo assusta a quem vive fora de São Paulo. E não foi diferente para mim. Aí o editor achou que o legal da capa era me botar sorridente, falando, eu fumo maconha. A cidade de São Paulo não deve nada em termos de serviços para nenhuma das maiores cidades do mundo. Um novo episódio toda segunda-feira, às 5 da tarde. Acompanhe nosso canal no YouTube e no canal 8.3 da TV Aberta Digital. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. E nesta última parte do Câmara Reportagem Patrimônio Histórico, você vai conhecer melhor o trabalho do Legislativo na preservação da memória da nossa cidade. Este é o plenário 1º de maio, cenário de aprovações de projetos que protegem o patrimônio histórico e cultural da nossa cidade. Em 1985, a Lei 10.032 tramitou como proposta na Câmara. Foi discutida e aprovada pelos vereadores. Depois foi sancionada e criou o COMPRESP, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo. A lei determinou que o Conselho fosse um órgão colegiado de assessoramento cultural, integrante da estrutura da atual Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Fazem parte do COMPRESP diversos representantes da sociedade civil e do poder público nomeados pelo prefeito. Diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura. Representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo, da Secretaria de Licenciamento,
da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, da Secretaria Municipal da Justiça, do Instituto dos Arquitetos do Brasil de São Paulo, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e um vereador escolhido em plenário pelos colegas. É um mandato de 3 anos, onde é permitida a recondução. O vereador licenciado Rodrigo Goulart, do PSD, é o titular do Conselho até 2026. Goulart é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O Compresp, ele tenta estimular em algo que nós instituímos nesse mandato, que é dar palavra a qualquer do povo. E nós temos esse momento, que é chamado de palavra aberta à população, sempre 15, 10 minutos antes da nossa reunião ordinária. Se a questão ou o caso encaminhado nesse momento for de interesse, aí a gente alonga. Essa solicitação é encaminhada para o órgão de assessoramento, que começa a estudar tudo aquilo que aconteceu envolvendo aquele bem. Ele é alçado ao órgão deliberativo, que é o Compresp, ou ele é convertido em diligência. O Compresp delibera sobre a preservação ou não do bem. Se houver uma contrariedade, há uma possibilidade de recurso para um lado ou para o outro. E aí da autoridade superior. E a autoridade superior, acolhendo ou não acolhendo, tombando ou não tombando, registrando ou não registrando, vai para deliberação do secretário de Cultura, que no final das contas assina a resolução para que esse órgão seja preservado ou registrado. Se o órgão técnico não tem os elementos bastantes e suficientes para fazer análise, nós chamamos a população local para que ela se manifeste. Mas, além da criação do órgão específico para cuidar do patrimônio da cidade, os vereadores continuam se preocupando com temas diversos na sociedade que podem contribuir com a preservação. Desde 2007, uma nova lei inclui ações e projetos voltados à preservação dos bens públicos nas atividades escolares. Tanto o Compresp no seu quadrado executivo, quanto o Parlamento no seu quadrado legislativo, ambos são competentes para tombar e registrar os seus bens, o Compresp por meio de resolução, a Câmara de Vereadores por meio de lei. O Parlamento tem essa autonomia e tem esse poder. Muitas vezes nós dependemos de tudo no órgão executivo, o Parlamento não. E faz parte, muitas vezes, num contraponto a resoluções que foram já aprovadas. Se eventualmente, e aí eu dou um exemplo, a reserva de Capivari-Monos, o fundão então da Zona Sul, ele é tombado ambientalmente pelo Compresp. Existe resolução. E nós enfrentamos umas questões lá sobre a instalação de antenas, que foram resolvidas com a legislação aprovada para essa casa. Mas resolveu muito, porque aí havia a possibilidade de uma nova tecnologia. Aprovada na Câmara, a Jornada do Patrimônio é mais uma das iniciativas que promovem o cuidado com o patrimônio da cidade. Esta ação do Executivo foi criada em 2016. Sempre no mês de agosto, promove atividades que levam a sociedade a se integrar mais com a história da cidade, através de visitas e outras programações. Uma forma de despertar os sentidos e ampliar os conhecimentos sobre essa riqueza de São Paulo. Que é um momento em que a população ela pode visitar esses bens culturais, ela pode sugerir roteiros de memória, e diversas outras atividades, e a população ela se torna parte ativa. A Jornada do Patrimônio ela é uma ferramenta importantíssima da preservação, porque as pessoas elas reconhecem, elas valorizam e elas protegem aquilo que elas conhecem. Cuidar do nosso patrimônio é uma responsabilidade do município, do Estado, da União e de todos nós. Além de divulgar e frequentar os diversos pontos históricos, é preciso participar ativamente dos movimentos de preservação da nossa cultura. E assim, manter viva essa memória. A Pinacoteca é um prédio tombado pelos governos estadual e municipal. Possui um arquivo histórico riquíssimo, com renomados pintores como Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, entre outros. É o museu mais antigo da cidade, com propostas de projetos multidisciplinares, com a participação popular e programa educativo abrangente e inclusivo. Quando a gente
se identifica com uma história que a gente passa a conhecer, a gente passa também a proteger. Para amar São Paulo e para proteger São Paulo, independe de ter nascido aqui. Você cria uma identificação tão poderosa que é como se você fosse parte dessa cidade. Quem atribui valor e quem reconhece inicialmente é a população. Então a população é detentora desse patrimônio. O bem que ele é utilizado, que que tem uma fruição de pessoas, ele é preservado. Aquele que está fechado, com as portas fechadas e que não tem mais nenhum tipo de uso, ele não vai ser preservado. E não importa quantas vezes tenha que fazer obras de restauro, ele vai sempre se degradar, porque o que protege, o que qualifica o bem é a utilização dele. Como as pessoas querem frequentar aquele lugar, participar daquele lugar. Festas como a do Divino da Freguesia do Ó ou o Carnaval de São Paulo são consideradas celebrações que realçam a cultura e a alegria de um povo. Tem a chancela dos órgãos de proteção do patrimônio e o reconhecimento da prefeitura. Os vereadores aprovaram em 2007 uma lei que institui o Programa Permanente de Proteção e Conservação do Patrimônio Imaterial do município de São Paulo. Parte da nossa história que estará sempre viva para as futuras gerações.